massa, saudações alvinegras. Temos aqui um corte com o pós-jogo do Galo. Vamos conferir o que a imprensa esportiva achou aí do Clássico Mineiro. Um jogo aí bem disputado, bem pegado, 0-0 no placar. O Galo teve até que umas boas chances, né? Uma com o Rony, outra ali com o Júnior Santos no segundo tempo. E ter aproveitado melhor, né? Um contra-ataque ou outro. São pontos que o Galo ainda tem muito a evoluir. Mas é isso aí. O Cruzeiro, né? Que falou que o pessoal tava falando que era favoritaço, que tava no momento melhor, que tava com essa bola toda, jogou essa bolinha aí, né? Jogo bem disputado, bem pegado, muitas faltas, mas é isso aí. Vamos ver o que os comentaristas falaram do nosso galão. Bora! Zinho, o último clássico a terminar. Agora há pouquinho no Mineirão, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Boa noite! É possível se ter uma boa noite depois do que você viu do jogo de Belo Horizonte? Olha, pra gente sim, né? Eu vou concordar com você, né? É um prazer estar com você e com o fã de esporte nessa última hora. E já desejo também uma semana abençoada, maravilhosa. Agora, se a gente for olhar para os jogos, meu amigo Prihal, foi difícil, hein? É porque a gente vai trabalhar, nós temos que assistir, temos que estudar, temos que analisar, para aqui a gente debater com o fã de esporte. Mas foi doído, eu não gostei dos clássicos, né? Vou plagiar o nosso amigo Vanderlei Luxemburgo. A vontade de perder tira a vontade de ganhar, né? Porque tá todo mundo ali marcando, né? Se cuidando, a rivalidade, a pressão, a exigência, né? Olhar para a tabela, para tudo que está acontecendo. Então eu particularmente não vi tecnicamente bons jogos. Aqueles jogos com emoção, como você falou, goleiro fazendo grande defesa. Teve uma aqui, outra ali, mas pouco para os elencos desses clássicos, né? A gente está falando de Corinthians e Santos, Flamengo e Botafogo, e principalmente Cruzeiro e Atlético, esse último agora. Eu estava com a expectativa muito maior de um jogo muito melhor. Teve empenho, dedicação, suaram a camisa, correram, brigaram, lutaram, mas qualidade, volume de jogo, grandes chances, aquele jogo bonito, ficou devendo. A gente acompanha aí os melhores momentos deste empate sem gols no Mineirão. Vimos ali no comecinho o Atlético perdendo logo de cara o Guilherme Arana machucado, Zinho. O Gabriel Menino acabou entrando no lugar do Arana e na metade do segundo tempo saindo também machucado. Ninguém escapa dessa maratona insana de jogos. Isso é um motivo, sim, de repente, do baixo rendimento em alguns jogos, né? Durante o mês de semana, né, envolvido aí com Sul-Americana, com Libertadores, o mata-mata, a pressão, tentar buscar a classificação, há um foco, uma aplicação, uma concentração muito maior nessas competições e, de repente, o Campeonato Brasileiro, com esse volume de jogos, né, que as equipes estão tendo, o nível cai, né? Fisicamente atrapalha, sim. E, infelizmente, para piorar, é contusão. Porque aí é desfalque, é problema para o treinador, tem que repor, tem que tentar buscar solução dentro de um jogo. Você vê, entra o Gabriel Menino, que não é a função dele, uma lateral esquerda, é que o Rubens baixa, né, vira um lateral esquerdo, ele vai mais para frente um pouquinho, mas sai machucado também. Então prejudica muito o jogo, né, a qualidade do jogo. Então a gente vê um jogo mais truncado, mais tático do que um jogo técnico e com a qualidade que esses jogadores têm, né, para demonstrar. A maioria das oportunidades do time mandante hoje, o Faro Sport pode perceber pelas imagens, o Mineirão pintado de azul, mas no segundo tempo o Atlético deu uma reagida, também colocou as manguinhas de fora, né, Zinho? Sim, até por esse motivo, né, o mando de campo do Cruzeiro, o Mineirão, a casa do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro. Um momento, a gente vê agora o Gabigol que entra no jogo, né? A torcida pede pelo Gabigol. Eu acho até que o Leonardo Jardim, ele demora um pouco de colocar o Gabigol no jogo. Não tem sido a primeira vez que isso acontece. Ele teve a sorte contra o Flamengo, o Gabigol entra bem no finalzinho, faltava, se não me engano, 3, 4 minutos para acabar o jogo e acontece um pênalti que o Gabigol perde e no rebote faz o gol. Mas não é toda hora que vai acontecer isso. Eu acho que assim, o jogo está 0-0, você está mandando no jogo. O Cruzeiro, ele assim, não teve chances claríssimas, mas ele teve mais posse de bola, ele teve mais presença no ataque. Quem propôs o jogo, quem tomou a iniciativa do jogo foi o Cruzeiro.
O Cuca hoje baixou as linhas, foi um jogo mais reativo, compactou o time, aceitou essa coisa de estar jogando fora de casa. Era em Minas, o Atlético é de Minas, mas era no campo do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro. Ele realmente segurou, marcou, fechou, teve os problemas das contusões no jogo também. Mas assim, arriscou nos contra-ataques. A velocidade do Rony, depois quando entrou o Júnior Santos, o Hulk não fez um grande jogo, o Scarpa também não, enfim, o Cruzeiro propôs o jogo. Aí eu acho que o treinador tem um atacante, que tem aquela estrela, né, que é aquele cara do gol. Não vive o seu melhor momento, mas ele vai viver como o seu melhor momento? Jogando. Se o Cruzeiro estivesse voando, sobrando, criando chance, já fez gol no jogo, tudo bem. Mas estava precisando de quê no jogo, né, ô Plihal? Estava precisando de fazer gol, de criar chances ofensivas. Eu acho que ele demora um pouco para colocar o Gabigol. Muito bem, Márcio, uma das coisas que mais interessa no clássico são as zonas mistas, não é mesmo? Então temos aqui um corte, quero deixar os créditos aqui ao canal do Breno Galante, conferir o que os jogadores falaram na saída de campo. Bora! A questão de entrega, primeiro pelo lado direito, depois acompanhando pelo lado esquerdo. Fala pra gente aí, esse Rony que entrega tudo e um pouco mais. Cara, um jogo difícil, onde perde tudo, né, e mais um pouco. E eu acredito que foi um jogo que foi atípico do adversário ter mesmo por estar jogando dentro de casa e a atmosfera totalmente diferente, né, e se eu não me engano faz muito tempo que eles não ganham da gente e é normal que o jogo pediria isso. E graças a Deus a gente, né, tivemos a chance até de fazer o gol ali no finalzinho, mas infelizmente não conseguimos. E eu acredito que esse ponto vai nos acrescentar muito lá na frente. E é clássico. Clássico se define em detalhe e não poderíamos errar. E eu acredito, como eu falei, esse ponto vai somar muito lá na frente. E feliz pela entrega, feliz pelo empenho de cada atleta, se dedicou o máximo até o fim ali. E conseguimos o empate. É lógico que queríamos a vitória, mas infelizmente não veio. E é paciência, trabalhar, que quarta-feira já temos outro campeonato pela frente. Não, foi a mesma região, mas não foi a mesma lesão, né? Da outra vez eu senti a perna embolar, né? A posterior abrir. Dessa vez, graças a Deus, ela me avisou, né? Era uma coisa que a gente já tinha conversado, eu junto com a comissão, com os médicos. E como eu falei, esse clássico, principalmente para mim, envolve muitas coisas. Eu queria estar dentro de campo, queria voltar aqui mais uma vez e ajudar a minha equipe. Felizmente, meu corpo avisou e eu optei por sair até mesmo para não agravar e ter que ficar esse tempo todo parado novamente. O Arana, só para poder esclarecer para o torcedor, porque o torcedor fica assim, será que ele voltou antes da hora? Será que isso foi tudo conversado, né? Você foi liberado e é uma coisa normal, podia acontecer, não é isso? Não, exatamente. Eu já vinha enchendo o saco do pessoal, né, da equipe médica e dos fisioterapeutas para voltar contra o Fluminense. Optaram para dar uma segurada, para fortalecer ainda mais a posterior, a perna, né? E como eu falei, estava me sentindo super bem, vinha correndo, vinha atingindo as velocidades ideal para jogar, né? Então, a responsabilidade é minha, eu queria estar dentro de campo, né? Queria estar ajudando meus companheiros, como eu falei, esse clássico, principalmente para mim, que já estou aqui há muitos anos, vale muito, né? Sou um cara que vocês acompanharam o carinho que o torcedor adversário tem por mim quando eu saí. E assim, não foi nada apressado, eu estava bem, estava me sentindo bem e optei por jogar. Mas, como eu falei ali, e já tinha conversado também com o Cuca, com o pessoal, né, que tinha um risco, existe sempre o risco de sentir dor, ou, né, foi isso que aconteceu. Meu corpo, né, já estava avisando que não dava mais para forçar, então não adianta eu estar ali dentro de campo apenas 50%, né, se tratando de um clássico. Optei por sair até para não se agravar e eu ter que ficar esse tempo novamente parado.
Leandro, eu queria te perguntar, a postura do Atlético hoje, o Cruzeiro acabou ficando mais com bola, mas mais um jogo aqui do Atlético sem perder para o Cruzeiro, já são mais de 10 anos no Brasileiro, mas essa postura, o Cruzeiro empurrou o Atlético ou era a ideia mesmo de sair e achar um contra-ataque? Não, a gente veio para ganhar, a gente veio para jogar, mas foi a circunstância ali do jogo. Acho que quando um time está jogando dentro de casa, com o estádio a teu favor, acho que isso conta muito, né? Então, obviamente, eles tiveram um pouco mais de força quanto a isso, mas foi como eu falei, a gente veio para jogar, viemos para ganhar, jogar do jeito que a gente sempre joga, só que a gente tem que se habituar da forma de tudo que está acontecendo durante o jogo, né? Então, foi um jogo que eles tiveram a maior parte do jogo com a bola, mas em momento nenhum acho que não teve nenhuma chance clara de gol. Foram lances que aconteceram e acabaram finalizando, mas isso mostrou também para o nosso grupo o quanto a gente também é forte defensivamente, e sair daqui com empate, obviamente a gente queria a vitória, mas sair com empate fora de casa, num clássico, é importante também. É isso que eu ia te perguntar, Lianca, a confiança, né? Porque você falou muito bem, o Atlético foi acuado em alguns momentos, mas não tiveram uma grande chance, né? A defesa muito bem postada. Isso para vocês eleva a confiança mais ainda do setor defensivo não tomar gol, né? Com certeza, foi o que eu falei. Eu acho que vai de cada jogo tem uma história diferente. Eu acho que dava para sentir também a torcida, o quanto eles queriam fazer um gol na gente, o quanto eles queriam ganhar por coisas, né, passado, e É o único título o tempo já também que eles não ganham da gente. que eles têm que ganhar de nós. Então acho que isso tudo ajuda também eles, né, porque o time que está jogando em casa, como eu falei, vem mais forte, com o estádio ao teu favor, e então a gente teve que se habituar ali no jogo, a gente teve que mudar, o Arana teve que sair cedo, então acho que já muda uma tática muito cedo do que a gente também tinha planejado. Então a gente teve que jogar o jogo foi esse, o jogo exigiu da gente defensivamente, mas fomos felizes também. Acho que a gente tem que, obviamente, como eu falei, a gente queria a vitória, a gente vem para jogar e a gente tem que mudar o jeito conforme a banda toca, né? Então, graças a Deus saímos sem um gol, então acho que a parte defensiva também mostrou para a gente o quanto a gente também é forte. Você falou que eles queriam fazer um gol de qualquer jeito. De fato, desde 2017, como mandantes em jogos do Campeonato Brasileiro, eles não fazem um gol no Galo, eles não comemoram um gol no Galo na arquibancada ainda. Tá certo, ficou 3 anos na Série B, o Atlético não estava. Mas hoje aqui, a conversa era o que? Tipo, na gente, vocês vão fazer gol, não vai fazer. Lá na frente, talvez deixe pro Hulk resolver, pro Rony resolver, mas gol não ia tomar. Então, inclusive o Rony até, né, no final do jogo ali, tirando uma na lateral, vibrando. Então, acho que estava todo mundo com o mesmo objetivo. Todo jogo a gente não quer tomar gol, isso é óbvio, mas quando você joga num clássico, acho que vai muito além de só 3 pontos no Brasileiro, né? Eu acho que vale muito mais outras coisas também. E foi como eu falei, quando você... Podemos perder o Hulk, não, peraí. Podemos te perder aqui não, Hulk. Como é que você viu esse jogo? Porque o Atlético até sofreu uma pressão, né? E você muito bem marcado lá na frente, né, Hulk? Não, jogo bastante pegado, né? Jogo muito competitivo. Natural que a equipe do Cruzeiro estava bem mais descansada. Tivemos alguns sacrifícios ali, jogadores que jogaram doentes, jogadores que jogaram sem condições totais, clínicas e físicas de jogo, mas mesmo assim se sacrificaram, deram o seu melhor. E é isso, é a cara do Galo, a gente dá o nosso melhor, nem por vezes não estamos nas melhores condições físicas e clínicas, assim, né? Mas o mais importante é entrar em campo e dar o nosso melhor. O resultado, creio eu que foi justo, apesar do volume do tivemos do Rony no primeiro tempo, e no segundo tempo talvez ali aquela do Júnior Santos, eu não vi o lance direito, não vi o vídeo ainda, mas assim, do campo pareceu que poderíamos ter feito o gol ali também, mas enfim, foi um jogo bem competitivo, um jogo cara de clássico, disputado, muito pegado, e é isso. Porque ali no aquecimento, você tava pegando umas patadas ali na bola, todas elas entrando no gol. Eu falei, cara, a primeira falta que teve ali, eu falei, pro Hulk soltar a jaca, né? E aí acabou que foi uma jogada ensaiada, não saiu como o Scarpa queria. Como é que foi a combinação ali? Falar, vai você, vai eu, como é que foi ali, velho? Bem, pois tava bem no aquecimento e, cara, o último chute que eu dei ali pesou um pouco o adutor do nada. Eu que tava sentindo muito bem.
tive que jogar um pouquinho no sacrifício ali, mas graças a Deus não agravou, isso que é mais importante. E naquela falta ali a gente tentou ensaiar uma jogada ali, o Igor não entendeu bem o que eu tinha falado para ele e acabou por não aproveitarmos da melhor maneira possível. Você acha que essa segurada no adutor aí, essa sentida no adutor, acabou segurando um pouquinho seu jogo também, principalmente nas arrancadas? Teve umas 3 bolas que você foi na arrancada e estava meio um pouquinho travado. Cara, posso ser que sim, às vezes um desconforto ela limita você um pouco, mas assim, nada que agravou, que é mais importante, né? Já focar agora, chegar em casa já na recuperar a parte física geral, não só o adutor, para pensar já no jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. Bom, meus queridos, a gente sempre quer a vitória, não é mesmo? Mas, devido às circunstâncias aí, né, dos jogadores do Galo, não tá vindo na sua melhor condição física, com o rival aí tendo uma ascensão, entre aspas, assim, podemos dizer, maior do que o Galo neste momento. Então, apesar aí que o Galo ainda tá em todas as competições que tá disputando, o Cruzeiro já foi eliminado, né? Então tem aí, por isso que eu tô falando, entre aspas, melhor do que o Galo. Quer tá mais descansado, tá podendo aí se dedicar ao Campeonato Brasileiro, já que já não tá mais no Sul-Americano. Então, devido a todos esses pontos, os jogadores do Galo que voltando aí de lesão não estão 100%. O empate foi bom e dá pra ver aí pelas reações dos cruzeirenses, né, nos canais deles aí, falando, né, que o Galo foi covarde, que foi isso, que é aquilo, que abdicou de jogar o futebol. Meu amigo, clássico, meu amigo, você não pode perder de jeito nenhum. Se não dá pra você ganhar, não pode perder. E o Galo fez o seu papel e é isso aí, chorem mais. E se for chorar, manda áudio, porque vocês continuam sem ganhar do Galão. Mesmo dizendo vocês aí, cruzeirenses, né, que o Cruzeiro tem essa máquina que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, que é isso, que é aquilo, né? Mas é isso aí, rapaziada. Galão se mostrou resiliente, não jogou um jogo bonito, plástico de jeito nenhum, até o Hulk mesmo não estava se sentindo bem na partida. Então, devido a todos esses problemas, nosso melhor jogador, né, que tá atuando, que tá numa fase espetacular, que é o Coelho também, estava suspenso. Então, devido a todos esses pontos, um empatezinho, foi show. Foi show. Lógico que eu queria ter ganhado, queria ter trago os 3 pontos para casa, para subir mais na tabela e deixar o Cruzeiro aí no chinelo ainda mais, mas devido a todos esses pontos aí, valeu o empate. E agora é se reforçar na janela e pegar o Cruzeiro dentro da Arena MRV, no Caldeirão, e sapecar uns 3-0 nisso aí pra você ficar esperto. É isso aí, Márcio, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, forte abraço e eu fui! Até a próxima!